Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em 1 Reis, capítulo 18 e o versículo de número 39. Assim está escrito: O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando aqui dentro deste contexto sobre 6 atos de Elias, um servo fiel. Isto servirá como lições para a nossa vida. É fato conhecido este relato aqui em 1 Reis, no capítulo 18, vai dos 17 por diante, quando Acabe tinha assumido o reinado do povo de Deus e não se preocupou em fazer o que era reto diante do Senhor, viveu de maneira ímpia, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como se isso também não bastasse, casou-se com Jezabel, uma mulher ímpia, idólatra, que trouxe os seus deuses, as suas idolatrias, os seus altares, os profetas, para o seio de Israel. E implantou-se aquilo no meio do povo de Deus. E ficou uma mistura muito grande. E a maioria daquelas pessoas passaram então a seguir aquelas idolatrias, dando as costas para o Deus que os havia levantado e trago até aquele momento. Mas ali eles estavam irreconhecíveis. Não tinha nenhuma demonstração na vida deles de que eles serviam a Deus. E esse estado de coisas perdurou um tempo até o momento de Deus agir. Quando chegou a hora de Deus agir, ele utilizou-se do seu profeta, o profeta Elias. Deus sempre tem alguém na brecha para o momento necessário. E nesta ocasião, dentre vários que por ali estiveram, Deus escolheu a Elias para esta importante função. Qual era o trabalho que Deus deu a Elias? Era o trabalho de ele ir apresentar-se diante de Acabe e chamá-lo à responsabilidade. Tanto Acabe quanto o povo de Israel, que estava desviados, estavam cocheando entre dois pensamentos, já não sabiam mais discernir o que era absoluto e o que era relativo. Para eles era tudo uma coisa só. E, por conta disso, não havia também o temor de Deus no coração destas pessoas. Porque para chegar a este ponto de adorar deuses e servir a idolatria, sabendo que o Deus verdadeiro é único e manifestou-se diante deles de várias formas, agora dar as costas a esse Deus para seguir a idolatria, na verdade revelava que o temor já não estava mais no coração daquele povo. E foi num estado desse de dúvidas, de incerteza, que o povo estava vivendo, que Deus chama Elias, dá a ele o encargo de ir até Acabe, porque era o responsável pela nação, era ele que precisava responder diante de Deus por aquele povo. E Elias vai a ele e o interroga, e ele fica amedrontado, porque ele conhecia a vida de Elias, sabia da veracidade da palavra de Deus na boca de Elias, e ele temeu quando soube que Elias estava à sua procura. Mas Elias chegou diante dele e proclamou diante do povo e chamou-os para um desafio e advertiu-os dizendo: por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. E o povo, diz a palavra, não lhe respondeu nada.
O povo não tinha uma resposta. O povo estava totalmente perdido, desorientado. Há muita gente assim, que dão as costas para o Senhor e abraçam as coisas do mundo e ficam totalmente desorientados. Não sabe que resposta dar, não sabe que decisão tomar, enfim, estão numa situação de um perigo muito grande, que a qualquer momento pode surgir as consequências deste ato de desagrado diante do Senhor. Mas Elias fortaleceu-se em Deus. Ele conhecia Deus, ele servia a Deus, ele sabia o peso da palavra de Deus, mas ele não se intimidou. Ele foi até onde estava Acabe e chamou para esta responsabilidade. E disse a eles o seguinte: só tem uma coisa. Vamos colocar à prova quem é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro é aquele que responder com fogo. Respondendo com fogo, este será o Deus verdadeiro. Havia ali entre profetas de Baal e de Azera cerca de 850. Elias, naquela situação, estava só. Mas não era o único. Deus tinha outros reservados. Porém, ali, diante de Acabe, era unicamente Elias. E então, ele fez este apelo e as pessoas disseram: é bom, é boa esta palavra, estamos de acordo, vamos fazer, vamos para a prova. E Elias disse: como vocês são muitos, vocês oferecem primeiro. Trouxeram 2 bezerros, um para Elias e um para o povo. Vocês oferecem o bezerro primeiro, e o Deus que responder com fogo, certamente este é o Deus verdadeiro. E eles ficaram desde pela manhã, clamando, falando, chamando pelo rei, chamando por Baal, e Baal não respondia. Como Baal não respondia e eles estavam já há muito tempo, Elias disse: clame mais alto, quem sabe ele não está ouvindo, ou está dormindo, ou viajou, clame mais alto. E eles, sabendo que estava chegando o momento em que seria a vez de Elias fazer o seu clamor diante de Deus, eles então começaram a gritar, a clamar com alta voz, a fazer um alvoroço, um barulho tremendo. E como se isso não bastasse, eles também estavam se cortando, quem sabe por aparecer sangue na pele, o Deus deles ia se comover e ia responder. Mas a palavra de Deus diz que esses deuses não têm vida, não têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam. São simplesmente imagens e que são criados na mente humana como que se fossem deuses, mas não há neles nenhum poder para nada. Realmente é um engano, é uma mentira. Bem, e eles então começaram a clamar mais alto, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Mas não teve jeito, não adiantou. O clamor deles foi inútil. Perto, já passando da meio-dia, eles então começaram agora a profetizar, falar sobre oferta de manjares, mas não houve nenhuma resposta. Como eles entenderam que não houve nenhuma resposta, deram-se por vencidos e então deixaram de clamar, porque agora chegou o momento em que Elias ia se posicionar diante de Deus para fazer o clamor diante daquela multidão. Para eles foi uma frustração, uma decepção, porque eles estavam certos de que Baal ia responder. Mas Elias estava certo de que Baal não iria responder.
Elias tinha a convicção, eles não tinham. E, portanto, viviam desta forma. Então, o que ocorre é o seguinte: quando Elias clamou, chegou diante de Deus, nós vamos observar como que as coisas aconteceram. Este relato tem sido pregado em várias oportunidades. Mas aqui nós queremos mostrar 6 atos de Elias, o servo fiel, que cumpriu realmente conforme Deus havia lhe orientado para conquistar a vitória diante daquele povo e levá-los novamente de volta para Deus, conforme eu li aqui no versículo de número 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quais foram os 6 atos de Elias? Já vimos que os profetas de Azera e de Acabe não conseguiram nada. Baal não deu sinal de vida. Baal não pôde fazer nada por eles. Chegou a vez de Elias. O que Elias fez? Elias foi clamar ao Senhor. Foi pedir a Deus. Ao passo que os profetas de Baal e de Azera gritavam, clamavam em altas vozes, Elias não precisava disso. Elias não precisava gritar. Elias não precisava demonstrar através de gritos a sua crença. Faz-nos entender que quando as pessoas gritam, seja na oração, seja numa pregação, dá-se a entender que eles estão duvidosos concernente a alguma coisa e parece que Deus não está escutando. Então precisa colocar mais som, mais alto, clamar mais alto. Quem sabe Deus pode ouvir. Porque se clamar de maneira mediana ou mais silenciosa, no entendimento deles, Deus não vai ouvir. Mas isto é engano. Porque o Deus vivo e verdadeiro, em muitas das ocasiões, não precisa nem haver palavras. É só ele encontrar um coração contrito e quebrantado, voltado para ele, ele entende a necessidade e ele envia dos céus a resposta. Então Elias era um homem que demonstrava confiança em Deus. Não precisou Elias gritar, não precisou Elias exigir alguma coisa do povo, não. O contato era ele com Deus. E o povo estava na espera para ver qual seria o resultado naquela ocasião. Então, quem confia em Deus não precisa gritar, não precisa exasperar-se, agir com imprudência, prometer coisas que não vai ter condições de cumprir. Se o senhor me ouvir, se o senhor me responder, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e fica prometendo tanta coisa. E nada disso é verdadeiro. Porque não vai cumprir o que está falando. Aquilo é somente como se fosse uma forma de escape para Deus sentir-se obrigado a dar-lhe uma resposta. Mas Deus não é obrigado a nada. A resposta de Deus vem quando ele encontra os caminhos corretos diante da presença dele e o momento certo para que ele possa agir. Então, o primeiro ato de Elias que nós encontramos aqui foi a confiança que ele tinha em Deus. Onde já se viu um homem enfrentar 850 para um desafio. Qual era a probabilidade humana de Elias vencer? Humanamente nenhuma. Mas esta peleja não se decide humanamente. Ela se decide espiritualmente. E aí, embora havendo a maioria, eles estavam servindo ao Deus errado, ao Deus criado pelas mãos humanas, ao passo que Elias servia ao Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. A diferença está aí. Nem sempre é a maioria que vence.
Em grande parte, Deus utiliza-se da minoria. E com a minoria, ele provê uma grande vitória para o seu povo. Então Elias demonstrava confiança em Deus. Ele estava certo, ele estava seguro que o Deus a quem ele servia iria responder com fogo. Só assim aquele povo mudaria o estado do seu coração e voltariam novamente para servir a Deus. De outra forma, não seria possível. O caminho que Deus orientou Elias foi o caminho correto. Descer fogo do céu. Todo mundo que estava ali ia ver quando o fogo desceria do céu e consumiria aquele holocausto. Não precisou Elias mandar o povo glorificar a Deus. Não precisou Elias dizer, está vendo aí? Olha a resposta aí. Não, o povo viu e glorificou a Deus. O coração voltou-se de imediato para o Senhor Deus. Mas isso começou porque o primeiro ato de Elias foi o ato de confiar em Deus. A palavra de Deus afirma que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança em Deus é que assegura a nossa vitória. E precisamos sempre chegar com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça diante do Senhor. Então, a confiança é necessária, ela livra do medo, da dúvida, da intimidação, do perigo. A confiança só enxerga o mover de Deus glorioso naquele ato importante. Então Elias agiu com prudência, agiu com sensatez, agiu com entendimento. Não precisou fazer o mesmo teatro que aquelas pessoas fizeram. Porque hoje as pessoas vivem de teatro. Tudo elas fazem um teatro. Mas não tem resultados. Elias foi pelo caminho simples. O caminho da confiança em Deus. Um homem que confia em Deus, ele está estabelecido em Deus. Seu caminho, suas convicções estão firmadas no Senhor e nada fará demovê-lo daquela confiança. Elias, então, o primeiro ato, confiou em Deus. O segundo ato é que ele observou que o altar, que era consagrado a Deus, pelo desleixo, o descuido daquele povo e a ignorância que eles estavam vivendo, eles abandonaram o altar, deixaram-o quebrado, esquecido. Parece que aquele altar, para eles, não significava mais nada. Altar que testemunhou quantas respostas de Deus por ali. Mas no momento presente em que eles estavam vivendo, aquele altar não tinha mais razão de ser. Portanto, quebrou-se e ninguém se preocupou em arrumá-lo. Deixa assim mesmo. Mas quando Elias chega lá, primeiro ato de confiar em Deus. O segundo, ele olha e observa o ambiente, onde ele está. E onde está o altar. Porque o homem de Deus é o homem do altar. Quando ele olha para o altar, ele vê que o altar está quebrado. E o que fazer? É preciso reparar aquele altar. Mas, pelo que podemos depreender do texto, parece que a reparação daquele altar era algo que naquele momento não caberia. Portanto, Elias pega 12 pedras, levanta um novo altar ao Senhor Deus, consagra aquele altar a Deus, arruma perfeitamente em 12 pedras, referindo-se cada uma a uma das tribos de Israel. Portanto, todo o povo de Israel estava ali representado naquele altar onde o nome do Senhor seria invocado.
Então Elias fez o correto, reparou o altar, ou seja, consertou os erros. A pessoa, para servir a Deus como um servo fiel, à luz destes atos da vida de Elias, não pode viver de maneira errada, não pode persistir no erro. A palavra de Deus diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Sempre para aproximar-se de Deus, é preciso fazer um exame e observar se não tem alguma coisa impedindo a comunhão com Deus. Um erro, uma prática, um pecado, um engano, uma mentira, uma coisa, seja lá o que for, que não tenha sido do agrado de Deus. Antes de se apresentar diante de Deus, é preciso reparar esse estado de coisas. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita sujeira no seu altar. Deus não aceita engano. Deus não aceita mentira. Preciso primeiro consertar, reparar o altar, consertar a vida, repará-la diante do Senhor, para aí então aproximar-se dele. O segundo ato de Elias foi reparar os erros que tinham acontecido até aquele momento, que fossem então reparados. Deus só podia operar quando as coisas estivessem em ordem. Deus não opera no meio da desordem. Deus preza pelas coisas corretas. Elas têm fundamento em Deus. O terceiro ato de Elias, primeiro ele demonstrou a confiança em Deus, segundo ele consertou os erros e terceiro ele preparou o coração. A palavra de Deus diz: preparai o coração. O coração precisa estar preparado. O salmista disse: preparado está o meu coração, ó Deus. Então, para se aproximar diante do Senhor, é preciso preparar o coração. Um coração preparado encontrará o caminho de acesso, a oportunidade de se apresentar diante de Deus. Elias preparou, então, o seu coração, preparou o ambiente, preparou o altar, reparou o que tinha que ser feito, e então, quando ele observou que tudo estava conforme a orientação de Deus para a sua vida, então, a partir daí, é que ele foi falar com Deus. Mas até então, ele estava observando o ambiente, preparando o ambiente para a presença de Deus. É assim que tem que ser. Em todo e qualquer lugar por onde chegarmos, nós temos que preparar o ambiente onde estamos. Porque se houver algum impedimento, algum erro, alguma coisa que desagrada ao Senhor, é preciso que organizemos e acertemos tudo. Inclusive, reparemos as coisas que estão erradas, para que elas não sirvam de atrapalho diante do Senhor nosso Deus. Então Elias preparou o seu coração. Bem, confiança em Deus, erros reparados, agora o coração pronto para se chegar diante de Deus, na convicção, na plena certeza de que os ouvidos de Deus estariam atentos ao seu clamor. Ele se dirige ao Senhor. E uma coisa interessante é que a manifestação de Elias se dirigir ao Senhor é para que aquele povo, ao ver a manifestação do Senhor Deus, tributasse para ele toda a glória que lhe é devida. Toda a glória que lhe é devida. Então nós observamos, ele disse: seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Esta foi a oração de Elias diante do Senhor. Ele queria que Deus manifestasse de acordo com a palavra do próprio Deus. Ele foi um servo fiel, leal.
ele trabalhou à risca o que Deus tinha lhe orientado. Então não tinha como dar errado. Ele estava seguindo os passos certos para que o fogo descesse e o povo se convertesse ao Senhor outra vez. Então, a glória e a honra que poderiam resultar daquela resposta de Deus seria para Deus. Não era para Elias. Elias, o homem que fez descer fogo do céu. Elias, o profeta do fogo. Elias, o gigante. Não foi Elias. Foi o Deus de Elias que respondeu. Elias era apenas um servo de Deus. E como servo leal e fiel, ele agiu da maneira que sabia ser a correta. E Deus recebeu. E orar especificamente. Um caso como ele, qual era o motivo? Era revelar quem era o Deus verdadeiro. E o que Elias esperava receber? Fogo do céu, que seria a confirmação de Deus. Então ele não podia orar de maneira genérica. Orar de maneira genérica não se tem nenhum alvo, nenhum ponto específico. Ali precisava um ponto específico para aquela oração. Então ele orou de maneira específica. É o quinto ato de Elias. O primeiro foi confiar em Deus. Segundo, reparar os erros. O terceiro, preparar o coração. O quarto, glorificar a Deus. E o quinto, agora, orar de maneira específica. Saber o que pedir naquela hora, para aquele momento e para aquele lugar. E o que Elias disse? Que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. A oração dele era essa, para que o povo conhecesse que o Senhor é Deus. Por quê? Porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Eles não tinham a convicção de quem era o Deus verdadeiro. Ora servia um, ora servia outro. Mas naquele estado que estava, ele não estava servindo a nenhum. Porque Deus não aceita a mistura no meio do seu povo. Então teria que se orar especificamente. Não era uma oração genérica, geral, não. Era uma oração para um determinado ponto. Um tipo de resposta que ele esperava receber de Deus como demonstração àquele povo que este era o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Então, orar de maneira específica. Esta é a forma de se orar na maioria das vezes. Mas o que acontece é que a maioria das vezes ora-se genericamente e parece que não se tem resposta em nada, porque não tem um foco, não tem um objetivo, não tem um alvo. O apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo as que atrás fica, prossigo para as que estão diante de mim. Ele tinha objetivos. E o servo de Deus precisa ter objetivos na vida, principalmente no quesito da oração. Orar especificamente diante do Senhor. E o sexto ato de Elias foi como ele fez tudo de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Demonstrou a confiança, consertou os erros, preparou o coração, atraiu a glória de Deus. Em quinto lugar, orou de maneira específica. O que faltava agora? O resultado, a resposta. E a resposta veio. Não precisou Elias ficar a tarde toda, como aquele povo ficou, a manhã toda, desde a alva até o meio-dia. Elias não, em pouco tempo, ele apresentou-se diante de Deus, tomou as decisões necessárias que precisava e foi para a oração. Naquela confiança de que a resposta viria naquele exato momento. E quando caiu fogo do céu, no versículo 36, sucedeu que, oferecendo as ofertas de manjares,
O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Eu não fiz nada por mim, não foi nada da minha cabeça. Tudo o que eu fiz foi em obediência ao que o Senhor me ordenou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, olha como era específico, conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Foi a oração específica e a resposta. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha a resposta de Deus, como ela veio instantânea, poderosa, convincente, maravilhosa. E o povo, do profundo do seu coração, começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja a importância de estar preparado para um momento como este, ser indicado pelo Senhor para realizar esse importante trabalho. Então, com Elias, nós precisamos aprender, com o servo fiel, 6 atos de Elias diante deste episódio, que culminaram com a resposta de Deus e o voltar daquele coração para Deus. São as lições que precisamos aprender. E que lições são estas? Em 6 atos. O primeiro ato, Elias demonstrou a confiança em Deus. Eu e você precisamos demonstrar confiança em Deus. O segundo ato, Elias reparou os erros. Nós precisamos reparar também os erros, os pecados, os desvios, as desobediências, porque todas estas coisas serão um impedimento para nos aproximar de Deus. Então é preciso consertar, reparar. O terceiro ato de Elias foi que ele preparou o coração. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer maneira, mas precisamos ter o nosso coração preparado e voltado para servir ao Senhor. Então, preparemos o nosso coração diante do Senhor, nosso Deus. O quarto ato de Elias era que o nome do Senhor fosse glorificado. Todo o trabalho do servo fiel deve ter como resultado que o nome do Senhor Deus seja glorificado. E não o nosso nome, ou que foi o nosso poder, a nossa agilidade, não. O trabalho quem fez, o resultado quem deu, foi Deus. Então, glorifiquemos a Deus em todo o tempo. O quinto ato foi que na oração, Elias soube como orar. Ele não ficou cortando volta, ele não ficou demorando-se. Vou fazer aqui uma oração bem longa, bem demorada, porque aí Deus vai responder. Não. O nosso Deus, ele responde a oração dentro de 1 milésimo de segundo. Para ele não tem esse negócio de demorar tempo para ele poder responder. Se a motivação está correta, se o pedido está de acordo com a vontade de Deus, ele responde imediatamente. Agora, se não tiver, pode orar o dia, a noite, a semana, o mês, que não vai ter resposta. Então é preciso aprendermos a orar especificamente. E o sexto ato é que, depois de fazer tudo da melhor maneira, é somente observar e ver a resposta de Deus, que ela vem. A resposta vem da parte de Deus. Então que possamos levar para a nossa vida diária estes 6 atos de Elias e colocar a nossa vida pautada com eles, para que tenhamos esta experiência com Deus, este momento de comunhão, de confiança, de lealdade, de alegria, de graça. E fazendo assim, estaremos sempre apostos para quando o Senhor
precisar utilizar de cada um de nós, que não haja em nós nenhum impedimento, mas que sejamos prontos como Elias para ir e dizer: Senhor, eu sou teu servo e eu fiz tudo isso conforme a tua palavra. E que agora o teu nome seja manifesto diante deste povo. Assim fazendo, milagres, respostas acontecerão e a nossa vida se fortalecerá cada vez mais no Senhor. Sigamos por este caminho, atentando para estes 6 atos praticados por Elias, que serão de grande utilidade como parâmetro e modelo para a nossa caminhada junto à presença do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.